Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Os irmãos podem se assentar? Bebam água. Amém. Hoje, como tema dessa mensagem, a gente vai adotar como tema pela fé. E, apenas a título de curiosidade, a palavra fé, ela é registrada, alguns dizem que a palavra fé é registrada por volta de umas 147 vezes. Eu consegui achar 249 vezes a palavra fé citada na Bíblia. Dentre elas, nessa divisão, 247 no Novo Testamento e 2 vezes no Antigo Testamento. Que interessante, né? Agora, o fato curioso é, ao chegar nesse versículo, o autor de Hebreus, ele não tinha os outros livros do Novo Testamento que falam de fé. Então, ele chegou a essa conclusão baseado nos livros do Antigo Testamento, o Pentateuco e os outros profetas que escreveram. Pois, afinal de contas, o Novo Testamento estava sendo escrito e ainda está sendo escrito pela Igreja do Senhor. Certo? E o capítulo 11, ele é bem enfático nessa questão de fé. Tanto o capítulo 11 como, podemos dizer assim, o final do capítulo 10 também, eles são bem enfáticos nessa questão de fé. E por quê? Dentro do contexto de Hebreus, como já ouvimos aqui os pastores falar algumas vezes, e já chegamos a falar também, o livro de Hebreus ele foi escrito num contexto de perseguição. Então, o que acontecia? Os novos judeus que aderiram à fé em Cristo Jesus, eles passavam a ser perseguidos. Não só eles, né, como todas as outras pessoas que aderiram ao Evangelho. Pessoas que passaram a crer em Cristo Jesus, elas eram mortas ou perseguidas pelo governo, elas eram oprimidas de alguma forma simplesmente por crer em Cristo. Então, colocando por alguns religiosos, eles abandonaram algumas práticas antigas judaizantes, algumas práticas judaicas, e passaram a servir a Cristo. Porque, pela palavra de Deus e pela pregação do Evangelho, eles conseguiram entender que toda a lei, que os profetas, os salmos, enfim, toda aquela escritura apontava única e exclusivamente para Cristo. E por isso, né, a gente tem essa questão da igreja e do Estado da igreja ser bem presente na questão política. Então, por conta disso, os novos cristãos eles eram perseguidos. E ao serem perseguidos, o escritor de Hebreus ele vem destrinchando o Evangelho desde o início das suas cartas, do início dessa carta, ou desse sermão, que podemos chamar assim, e chegando no capítulo 11, sendo enfático, falando de todas as pessoas que venceram pela fé. Todos eles que aguardavam uma promessa. Certo? E o engraçado, o interessante, é que o autor ele vem citando o conceito de fé. Hebreus 11, 1. E vamos abrir aqui para a gente ler. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Há versões que dizem que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Ou seja, a fé, se a gente está falando numa fé salvífica, a gente está falando em crer no invisível. Pode parecer óbvio? Sim. É um pouco óbvio a gente
A gente falar que fé é crer no invisível. Mas se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente coloca toda a nossa esperança naquilo que a gente vê? No azeite, no óleo, numa pulseirinha. Tá, tudo bem. A gente aqui não adere a essas práticas. Ok. Então a gente coloca a fé no dízimo, a gente coloca a fé na Santa Ceia, porque afinal de contas, às vezes a gente vem para a igreja no momento da Santa Ceia e parece que aquilo é uma espécie de... Se você está fazendo uma limpeza na sua alma dos pecados que você cometeu o mês inteiro e depois da ceia, volta-se tudo ao normal. E no próximo momento de ceia, nós nos examinamos, confessamos nossos pecados diante do Senhor, comemos o pão, bebemos do cálice, e somos corpo assim bem ajustado, eu preciso de ti, querido irmão, e daqui a pouquinho todo mundo vai embora e esquece. E assim é janeiro, dezembro, de janeiro a dezembro. Às vezes nós colocamos a nossa fé em uma prática que Deus nos mandou, que Ele mandou que a gente nos examinasse, Ele mandou que a gente se reunisse e fizesse isso, e participasse da ceia do Senhor, em memória de Cristo. O Senhor Jesus nos mandou fazer isso, e às vezes a gente coloca a fé nisso. Não necessariamente na palavra, não naquilo que o Senhor nos mandou fazer, não a nossa salvação em Cristo, mas a gente coloca a nossa fé única e exclusivamente nisso. Prova disso é que nós nos encontramos sempre em maior quantidade em domingo de ceia, especialmente no domingo de manhã. Sabe? A fé é crer no invisível. A gente não precisa de razões para crer. A gente não precisa ver para crer. Abraão, como foi citado nesse capítulo, e depois a gente pode até falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, Abraão, ele simplesmente ouviu, creu e obedeceu. Se imagine na cena, você com a sua família, vivendo muito bem, quando de repente uma voz que você nunca escutou antes, manda para você ir para um lugar que você não sabe onde é, por razões que ele ainda não te explicou. E Abraão simplesmente foi. Pois é. Ele creu, ele confiou e ele se comprometeu. E a gente vai ver aqui, vai falar um pouquinho sobre os dois versículos que falam de fé no Antigo Testamento. Os dois únicos versículos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 32, 20. Não vamos ler a partir do 20, não. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do verso 15. Verso 15 ao 20. Onde a gente tem uma primeira parte, onde Deus simplesmente tratava bem o seu povo. Já falando do povo de Israel. E Deus ele cuidava do seu povo, Deus ele provia tudo que o povo precisava e em todos os aspectos. Era provisão material, era provisão espiritual, era provisão bélica, porque afinal de contas o povo vencia porque estava na presença de Deus. Só que a partir do 15 a gente vai ver uma coisinha aqui. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordaste, tu engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da salvação. E repare que a rocha está escrito com R maiúsculo. Eles o provocaram a zelos. Com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus.
a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. Quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse, Senhor, esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinados, filhos em quem não existe fé. Em algumas versões, está dizendo que filhos que não possuem fidelidade. E nós vemos esse primeiro exemplo de fé falando em um povo que se prostituiu. Quando Deus cuidava do povo, eles simplesmente passaram a olhar para trás, eles simplesmente passaram a adorar outros deuses que não eram o Senhor. Eles simplesmente ficavam com o melhor para si e Deus virou a sua face. E nesse contexto aí a gente vê que que a falta de fé veio porque eles desobedeceram os 2 primeiros mandamentos. Se a gente lê Êxodo 20, do 1 ao 6, está dizendo que está falando para que a gente não... Está falando para... Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E não farás esculturas nem imagem, não se dobrarás diante delas. Ou seja, eles adoraram outros deuses e eles construíram outras imagens e se prostraram diante delas. Eles quebraram 2 mandamentos ali. Ali acabou a fé. A falta de fé veio porque o povo começou a se prostituir. Mas, ora, se eles criam alguma coisa, eles tinham uma certa fé. A gente ouve muito dizer que fé cada um tem a sua. É verdade? Não deixa de ser. Porém, a fé que Cristo quer já é uma coisa diferente, não é o meu conceito de fé. A fé que Deus estabeleceu para nós não é aos nossos moldes, não é ao nosso conceito. Não é na nossa passada, não é na nossa interpretação de fé, mas é aquilo que a palavra diz. E o povo faltou com a fé porque eles adoraram outros deuses e fizeram outras imagens. Quebraram 2 mandamentos. E por isso, nós vemos aqui a fé se caracterizando, a falta de fé se caracterizando na infidelidade do povo. Sabe? A gente vê, trazendo para os nossos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas com fé em muita coisa. Até mesmo dentro da nossa congregação. Nós temos fé nos nossos pastores, temos fé no pastor A, no pastor B, na pregação daquele que é fervorosa. Temos fé na pregação daquele que é sábio. Temos fé na pregação daquele que consegue falar manso e sabe, usar aquelas palavras que chegam no profundo da nossa alma. Temos fé naquele pregador que quando fala parece que está pegando a gente no colo e ninando a gente. E a gente chama essas pessoas de homens de Deus, independente daquilo que eles disserem. Simplesmente porque eles falam bem. Nós temos fé na palavra de muita gente, menos na palavra do nosso Deus. E olha só que coisa curiosa. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde a gente, como sociedade, coloca fé em tudo aquilo que não seria para ser colocado, em tudo aquilo que a gente poderia alcançar com as nossas mãos, mas a gente não coloca fé naquilo que a gente deveria colocar, que é na nossa salvação em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas só que há pessoas que chegam a dizer expressões do tipo ateu de Deus.
Já ouvi isso, gente. Não sei. Fulano é um ateu de Deus. Fulano famoso, gente boa, excelente profissional, estava na mídia. Amava ao próximo como a si mesmo, mas era ateu. Será que isso adianta? Não vou citar nome, mas eu acredito que vocês saibam de que eu estou falando. Uma pessoa que faleceu num acidente muito feio. Morreu em 2019. Ele era ateu, mas que amava o próximo como a si mesmo. Adianta? Essa foi uma pergunta que ficou no ar naquele período do seu acidente. Porque, afinal de contas, ele era uma pessoa muito querida. No fim das contas, a gente diretamente crê que consegue chegar a Deus sem passar por Cristo. A gente crê que consegue chegar a Deus sendo ateu. Como, por exemplo, houve um determinado pastor, titular pastor, de uma certa igreja, ou uma seita, que em um podcast ele chegou a dizer a seguinte frase: eu estou muito mais preparado para encontrar um ateu no céu do que muitos crentes. É verdade que muitos que se dizem crentes estão perdendo seu tempo e não vão herdar o reino dos céus? Sim. A palavra do Senhor nos diz isso. Porque o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não são todos os crentes que entrarão no reino dos céus. Cristo disse isso. Mas agora chegar ao ponto de dizer: eu estou muito mais preparado para encontrar um ateu no céu? Indiretamente ele está dizendo que, olha, eu acredito que alguém pode chegar a Deus sem Cristo. Eu acredito que alguém pode agradar a Deus sem fé. E esse cara fala muito bem. Inteligentíssimo. Um gênio. Um gênio. De verdade. Mas ele falou uma coisa dessa. Aquela gotinha de esgoto na água filtrada? Pois é, ele estava muito bem naquele podcast quando começou a falar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha que a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então, voltando para cá para o nosso esboço, nós vemos a fé sendo usada pela primeira vez no momento em que o povo se prostituiu espiritualmente. Trocou o nosso Deus por outros deuses. Deuses estranhos. Deuses que os pais não adoraram. A geração foi se renovando e eles atualizaram as leis do Senhor colocando outros deuses. Essa história de atualizar a lei, atualizar a Bíblia, acho que não é tão nova quanto a gente pensa que é. Se a gente parar para pensar. Agora vamos ver aqui a segunda vez que a palavra fé é utilizada no Antigo Testamento. Abacuque 2, 4 e 5. Esse versículo nós conhecemos muito bem. Abacuque 2, 4 e 5. Leamos. Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Além disso, por transgredir com vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa. Alarga o seu desejo como enfermo e é como a morte, que não se farta, mas ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Falamos aqui numa visão que Abacuque estava tendo também sobre questão de perseguição, e a gente poderia pensar, como um Deus justo poderia permitir que
permitir que a Babilônia invadisse o seu povo, invadisse a nação de Judá. Como a gente pode pensar que um Deus amoroso vai simplesmente permitir que a perseguição venha para o seu povo? Como pensar isso? Será que Deus é tão malvado assim? Será que o mundo é como se fosse um grande filme de ação e Deus estivesse simplesmente assistindo tudo? Mas no final das contas, Deus dá o escape, e o escape é a palavra do Senhor. A provação, ela nos depura. A prova, ela separa quem é de verdade. Ela separa os seus servos, ela separa o joio do trigo. O fogo tira as impurezas. Assim como as lutas e provações, ou até mesmo a perseguição no meio cristão, faz com que os que são de mentira sejam afastados do caminho do Senhor. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá eternamente pela sua fé. Se a gente pensar as perseguições antigas como figura das perseguições que nós teremos hoje, então nós podemos dizer que a vida eterna do justo virá pela fé. Nós viveremos eternamente com Cristo se nós guardarmos a fé no Senhor. Nós viveremos eternamente com o Pai se nós guardarmos a fé no Senhor. Há promessa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Há boas promessas para isso. Sabe? Às vezes a gente pensa, a perseguição é uma coisa ruim, sim. Vai ser sofrimento? Sim. Precisamos estar preparados? Sim. Mas há uma recompensa muito maior do que toda e qualquer provação que a gente vai passar. E essa recompensa é Cristo Jesus. Cristo é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E aqueles que o buscam terão a vida eterna. Esse é o maior galardão que nós poderemos receber do Senhor. Essa é a maior recompensa. Estar em Cristo Jesus, estar com o Senhor. Sabe? E dentro disso, a gente vê no primeiro momento nas duas utilizações da palavra fé. No primeiro momento, Deus escondeu sua face, a face do seu povo, porque o povo desprezou a Deus. Deus ele virou as costas porque o povo virou as costas para o outro. Ele virou as costas para ele. Olha, se Deus fala para a gente se achegar a Ele, que Ele se chegará a nós, se a gente desprezar, pensando pela mesma lógica, e é exatamente isso que acontece. Se a gente despreza o Senhor nos despreza. E o que aconteceu? Pela prostituição do povo, pela prostituição das pessoas, religiosamente, digamos assim, pela prostituição espiritual das pessoas, a fé foi minada. Meus irmãos, saibamos em quem a gente coloca a nossa fé. A nossa fé está em Cristo Jesus. Isso. Não tem como não citar esse período político que a gente viveu, ou que a gente está vivendo, e em como nós estamos colocando a nossa fé num determinado candidato. E enquanto outros também, cristãos, estão colocando a fé em outro candidato. Há uns de uma ala que colocam a fé em um, que colocam a esperança em um, que colocam a salvação em um, e há outros de outra ala que colocam a sua esperança e salvação e redenção em outro. Ah, mas esse aqui fala isso. Ah, mas esse outro fala aquilo. Ah, mas o que você gosta, ele falou assim, 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 assim. Olha, tá vendo? Como ele se diz cristão. Mas como você cristão pode adotar também a outra ideologia também? A gente está colocando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação em políticos. Que cá para nós, gente?
A gente sabe muito bem de quem nós estamos falando, a gente sabe também muito bem o passado deles. Como a gente coloca a fé nesses dois? Como igreja? Como a gente despreza o tempo o tempo que seria pregando a palavra do Senhor? Eu estou falando a gente generalizando, não é específico para a igreja bíblica cristã. Mas como a gente despreza o nosso tempo, ao invés de pregar o evangelho, para colocar esses dois num pedestal? Isso se chama prostituição. Ainda que eles estejam falando em Deus, ainda que eles estejam falando em nome de Jesus, como um comentarista político diz, né, com as mãozinhas para cima dizendo em nome de Jesus, ainda que estejam falando isso se chama prostituição. Estamos adorando a ídolos políticos, estamos adorando ideologias. E que cá para nós ideologias que a gente nem conhece direito porque a gente nem leu. Isso é falta de fé. A gente pode simplesmente dizer que serve a Deus, a gente pode se dizer cristão, mas uma fé onde não tem um compromisso com o Senhor, onde não tem a confiança total no Senhor, simplesmente a gente é uma crença comum. Se a gente não acredita, se a gente não confia e não se compromete, é uma mera crença. Em nome de Jesus, lendo versículos, citando homens de Deus, ou citando homens que se dizem homens de Deus, temos uma mera crença. Então a falta de fé veio pela prostituição, a prostituição espiritual do povo. E no segundo momento, a gente vê aqui que Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. E a gente vê que esse Deus galardoador se revela quando promete a vida para o seu povo. Ao dizer, o justo viverá pela fé, ele está prometendo seu galardão. Então, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente viu lá em Deuteronômio, onde Deus Deus virou as costas para o povo porque o povo não tinha fé. E agora, é necessário crer que ele existe, que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente vê isso se cumprindo, a gente vê isso sendo entendido em Abacuque, que a gente tanto conhece. O Deus galardoador daqueles que o buscam. O Deus que tem recompensa para aqueles que o buscarem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A maior recompensa que o nosso Deus pode dar para aqueles que o buscam é se revelar a eles. Como foi em Jó. Jó, ele disse que conhecia de ouvir falar, mas no final das contas, os olhos de Jó viram ao Senhor. E Deus apareceu para Jó e conversaram face a face. E Deus colocou Jó no seu devido lugar. E depois disso, enquanto Jó orava pelos seus amigos, que passou-se um tempo ainda depois desse encontro com o Senhor, então Jó orando pelos seus amigos, aí sim veio a restituição material de Jó. Mas não se engane, a maior recompensa ele já tinha recebido. E essa maior recompensa foi ver o Senhor. No ápice da sua provação, no ápice no seu limite físico, no seu limite mental, todo ferido, todo machucado, sofrendo pela perda dos seus filhos, sofrendo pela perda das coisas que ele tanto batalhou, e não sabia nem qual era o motivo disso tudo ter acontecido, e quando ele chegou no seu limite, Deus apareceu para ele e se revelou. E ele se satisfez com o fato de Deus aparecer para ele. Essa é a maior recompensa que Deus pode nos dar.
Quando a gente precisa de um milagre, é aí que ele se revela. O Deus da provisão vai aparecer no momento em que a gente estiver em escassez. O Deus da cura vai aparecer no momento em que a gente estiver doente. O Deus conosco vai se revelar em nós quando a gente achar que está sozinho. Deus se revela nos momentos em que nós estamos precisando. Deus, ele se revela no auge da nossa provação. Deus se revela. O Senhor da guerra também se manifesta nos momentos de batalha. Não se engane, meus irmãos, o nosso Deus, ele se revela a nós quando nós o buscamos. E nós precisamos guardar essa fé. E para encerrar, eu queria ler com os irmãos Hebreus 10, do 35 ao 39. E vamos ler aqui. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a salvação da alma. Nós não somos aqueles que retrocedem. Ou pelo menos não devemos ser aqueles que retrocedem. E não se enganem, meus irmãos. Retroceder na fé, em muitos momentos, muitas pessoas retrocedem na fé, estando em todos os cultos, participando de todas as ceias, entregando suas ofertas, pregando, ministrando louvor, participando de evangelismo, sendo obreiro, sendo evangelista, sendo pastor, sendo irmão esquenta-banco. Dentro da congregação, muitos retrocedem na fé. E como acontece isso? Tendo uma fé morta. Uma fé que não demonstra com a sua vida a palavra do Senhor. Quantos obreiros, quantos pastores, quantos irmãos que a gente já disse que a gente botava a mão no fogo para dizer que era de Deus, e a gente conhece falhas grotescas, falhas muito grandes. Quantos conhecem pastores que caíram? Quantos conhecem? E sem contar quantas congregações começaram muito bem e hoje continuam como congregações se dizendo evangélicas, porém falando de um outro evangelho. Quantos se dizem servos de Deus e criaram uma outra imagem de Deus para si? Criaram um Deus permissivo. Um Deus que, em nome do amor, simplesmente tolera o pecado. E outros que criaram a imagem de um Deus que corre atrás de você. E outros que criaram a imagem de um Deus que a gente tem que fazer sacrifício, que a gente tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo outro, para que a gente alcance a bênção, que a gente alcance a salvação do Senhor. E quantas imagens de Deus têm sido criadas lendo a Bíblia? Quantas imagens de Deus têm sido criadas? Pois é, no fim das contas parece que nós estamos nos prostituindo sem saber. Os irmãos, não retrocedam, irmãos. Porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O nosso Senhor está às portas. O nosso Senhor está voltando. Há algumas coisas para se cumprirem, sim. Mas não vamos ter medo de chegar na linha de chegada.
Não sejamos maratonistas com medo de chegar até o final. Estamos no final da maratona. A gente não luta para chegar primeiro, mas a gente luta para chegar até o final. E chegar com fôlego, chegar guardando a fé. A gente não luta, a gente não corre e tenta deixar outros irmãos para trás, não. A gente corre e tentando levar o máximo dos irmãos que a gente conseguir. Porque o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não retrocedam, meus irmãos. Sigamos e prossigamos para o alvo que conduz à salvação. Sigamos e prossigamos nesse evangelho do Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vamos prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Vamos prosseguir em conhecer, em meditar na palavra do Senhor. Eu preciso mais disso. Aleluia. Meus irmãos, não sejamos aqueles que retrocedem. Quantas pessoas ouvindo boas palavras de Deus, quantas pessoas ouvindo pregações maravilhosas, dando glória a Deus e aleluia, retrocederam por causa de um vírus, de um inimigo invisível. E não é um inimigo não era necessariamente espiritual, mas era um inimigo invisível, por conta de um vírus. Quantos se desviaram nessa pandemia? Quantos desprezaram o congregar? Quantos desprezaram a palavra do Senhor? Quantos olharam para trás? Olha, não vamos julgar estes. O que nós temos que fazer é tomar cuidado para que a gente não seja como um deles. Não vamos retroceder, meus irmãos, vamos seguir. Porque no fim das contas, a gente só vai chegar pela fé em Cristo Jesus. Pela graça mediante a fé em Cristo. Que requer de nós confiança. Que requer de nós que a gente creia e que a gente se comprometa com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor falou. Às vezes, ó Deus, são coisas que todos nós sabemos. São coisas que às vezes parecem óbvias em nós. Mas, Pai, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida em Ti, ó Deus. E tantas vezes o Senhor tem falado aqui nessa congregação sobre a importância da fé. Meu Pai, em nome de Jesus, que a gente não esmoreça, ó Deus. Pai amado, precisamos estar unidos em Ti, precisamos estar unidos uns com os outros. Precisamos ter sabedoria, Pai amado. Precisamos meditar e conhecer mais da palavra do Senhor e ter o entendimento de que falta pouco. Vivemos os últimos dias, estamos nos últimos metros da maratona. Oh, Pai, daqui a pouquinho nós podemos ver a linha de chegada, Senhor. Há coisas para acontecerem. Mas, Pai, agora a gente está no último momento, ó Pai amado, do último fôlego, Senhor. No último fôlego, Senhor. E nós cremos que o Senhor está conosco. Se permanecermos no Senhor, se permanecermos na palavra do Senhor, então nós cremos que o Senhor estará conosco até o final. Somente pelo Espírito Santo do Senhor nós conseguiremos chegar até o final. Pai, que a gente não aparte de nós o livro da lei. Que a gente não aparte de nós a palavra do Senhor, ó Deus. Mas que possamos andar juntos, unidos, lado a lado contigo, ó Deus. Lado a lado com o Senhor. E lado a lado uns com os outros. Guardando dentro de nós a palavra do Senhor. Guardando a lâmpada e o óleo
como foi falado na pregação antes de domingo, ó Deus. Guardando a palavra misturado com o Espírito misturado com a palavra. Que somente pelo Espírito Santo de Deus a palavra ficará acesa em nós e nós poderemos ver o caminho, ó Deus, apontado pela palavra do Senhor, ó Deus. Mas em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, para que a nossa fé não esmoreça, ó Pai. Que a nossa fé não esmoreça e que nós possamos continuar caminhando contigo, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus.